Muito bem, quero falar uma coisa a vocês. Quero ajudar um grupo da minha cidade aqui que está passando por uma dificuldade. Que eu vou falar a vocês. Bem, quando nós entendemos o amor, romance, um relacionamento e dizemos o amor acima de tudo, um relacionamento maior, que nós não conseguimos dizer uma coisa, nossa família, nossas posses, e nos desesperamos e dizemos destruir tudo, não temos um lar. O problema é o meio social. Nesse meio social, uma coisa moderna, do que um meio social seja. Porque o amor, você se desesperando, você chorando, não é o mesmo que você, na maturidade meio social de uma modernidade, entender que pode continuar com uma outra namorada, outro namorado, porque nesse meio social, nessa coisa moderna, sociedade, na modernidade, a pessoa pode se separar e ficar numa aflição, um choro, uma angústia, um choro, um sofrimento, sem entender o meio social, modernidade, do que seja isso. E o que é isso? É um teu assim. Se você não for forte o suficiente para fazer a sua escolha, e sua escolha disser que você pelo menos separa, ou que você pelo menos quer se defender, no meio social vinha a violência, de espancamento, vinha a violência de traição, vinha a violência de assassinato, porque no meio social, um termo urbano moderno, se você não é forte o suficiente, como uma Afrodite, dizendo não a um Zeus, ou dizendo não a um Hades, para ter a dignidade, um atributo parecido, mas num teor que você pelo menos escolha a sua dignidade humana, a sua dignidade de pelo menos ser alguém, do que ficar com a cara machucada, como se fosse um traveco, como se tivesse cometido algum erro, somente porque você não entendeu o meio social, modernidade, que existiu uma separação, que existiu uma outra garota, um outro garoto, e falou num tom como se um amor fosse tudo, mais do que tua dignidade moral, mais do que a tua vida, mais do que tudo que tu é. É como se você não entendesse um peso, que todos tiveram peso, e você pelo menos não escolheu um outro namorado, uma outra namorada, e se acabou se tornando um Hefesto. No teu religioso é isso que significa. Um Hefesto velho, sem sentido algum, por ter insistido até o fim, e todos com peso, pisaram, tiveram peso, e você falou uma coisa tão antiga, que foi como uma pena de um pássaro, com tanto peso, derrotando aquilo, você dizendo ainda que não quer fazer tua escolha, não quer aceitar somente a namorado, para ser envergonhado, para parecer com cara de um traveco, machucado, ofendido, porque a modernidade diz uma coisa, que nem sempre será numa dignidade formal, um teor de
o meio social não é assim, você tem que entender que uma correria, todos querendo ter alguma coisa, uma coisa formal, pode ser tratado como piegas, comparado à agressão ou violência de um homem, de uma mulher, quando você ainda insiste em dizer que todos têm peso e você não tem peso algum. Tem mais um atributo. Quando você fica com tantos problemas mentais e diz aquele jovem, aquela jovem, aquele grupo, aquele outro grupo, e não se importa com sua própria família, com sua própria dor, e fica com uma cara deformada de ódio, de violência, sem reparar que tua família era o amor, que era tua família. É como se todos os que você exclamou na sua mente, a ficar com a cara deformada, eram tão maiores com suas famílias, que você não tivesse uma família, eram tão a vida de uma comida, de uma esperança era tão maior que você não teve chance de experimentar do mesmo modo, até pensar que vai enganar uma garota com a cara experimentada de violência. Porque quando falamos preceitos menores de família, ou de amigos, ou de um lar, significa um teor para você não confundir quando é um tom político, quando é um tom que você está experimentando ser um doente mental, por realmente não se portar consigo mesmo. Essa é uma palavra para vocês, boa sorte.